O que você me diria de ser convidado para participar de um covil de ladrões e salteadores? E o fruto do seu trabalho, o seu salário, ser sacrificado por aqueles malandros maquiavélicos. E os bens que você adquiriu, sua casa, seu carro, você passar de mão beijada para picaretas, bandidos, estelionatários. E a sua privacidade, você perder o seu tempo de viver e gastar tempo com servos de Satanás, bichos viciados, e você vê os seus bens se exaurindo, se acabando, sendo queimados, e tudo aquilo que você conquistou, o fruto da sua vida, ser entregue nas mãos de bandidos que agora vão gastar com cachaça, que vão gastar com programas sexuais, que vão gastar com vícios e com drogas. Sejam bem-vindos à Igreja Universal do Reino do Edir Morcego. É isso aí. Olá, sou o pastor Frank Lima, você é bem-vindo ao canal Abrindo a Mente. E desde já agradeço a todos os meus amados inscritos. Por quase 5.000 inscritos, a todos vocês que têm colaborado conosco, que têm nos falado palavras de força, a vocês que têm curtido, que têm compartilhado. Digo a vocês que examinem direitinho se as notificações estão acionadas para vocês receberem os vídeos diários. E é isso. E aos haters que gostam de falar mal, vão tudo para baixo da égua, magote de filho de uma égua, vão se lascar. Eu quero que vocês virem pó, suma, amarrados direto para os quintos dos infernos, seu bando de lixo. É isso. Eu estou imitando o Salvador, Mateus 23, ele disse: raça de víboras, como escapareis da condenação do inferno? Falando para os fariseus. É a mesma coisa que eu digo. Né? Pois bem, meus queridos, recentemente, Caio Modesto, do canal Caio Modesto, ele fez uma entrevista com um ex-pastor da Igreja Universal do Reino do Dinheiro, o Davi. O Davi é um servo do Criador, que desde jovem, igualmente a mim, quis servir ao Pai, assim como eu sempre quis servir ao Pai. Saí da Assembleia porque também é sistema. Não é igual à Universal, é um aspecto diferente, mas dá no mesmo. Acaba sendo a mesma coisa. Os mesmos cães gulosos da baixa da égua que só trabalha por grana. Os mesmos homens secos e frios que não trabalham baseados no Espírito Santo. É baseado na ganância, no controle, no domínio, no monopólio, fingidos e farisaicos. A pior coisa que existe nos pastores da Assembleia de Deus é a falsidade, a hipocrisia e a careta de pau. Eu digo porque eu conheço, eu estive lá. Tem pessoas boas? Tem, mas o tecido que eles estão está corrompido, está podre, entende? Então, esse podcast, essa entrevista com o pastor Davi está aqui na descrição do vídeo, deixo o link para vocês acessarem o vídeo original. E eu quero rapidamente observar aqui com vocês a terceira parte dessa entrevista, porque já fiz 2 vídeos, esse aqui é o terceiro. O obreiro na Universal. O obreiro da Universal, ele não é dirigido pelo Espírito Santo, nunca foi. Quem está lá servindo com seu sacrifício, com seus bens, se dedicando, você está servindo a homens, não é o Criador. Não é pelo Espírito Santo que eles trabalham. Os obreiros na Universal recebem ordens como funcionários que têm de serem diligentes, têm de serem responsáveis com irresponsabilidades sociais. Têm de ser responsáveis para arrancar o máximo, transferir das contas dos outros para eles. É uma nova forma de roubar. Nova não, faz mais de 40 anos. É uma forma de furtar diante dos olhos da pessoa. A pior forma de crime é essa que os obreiros porcos da Igreja Universal do Reino do Macedo trabalham. Né? Então, saiba, os obreiros da Universal não servem ao Criador. Eles servem a homens, recebem ordem de homens. E o homem, o maior que está por trás de tudo isso, é o putrefato
o carcaça de demônio é de morcego, é ele. É a ele que as pessoas temem e servem, como se ele fosse um deus cagão, entende? O Davi disse que ele foi enviado para uma regional, para começar a trabalhar, porque ele estava como auxiliar na catedral. Ele foi para uma regional e levou as malinhas dele e foi recebido na porta pelo bispo que estava ali. E aí o levou para o local, a secretaria com os papéis nas mãos, estava lá o rodízio, os horários, tudo certo. E ele disse o seguinte: bem-vindo ao inferno. E disse: malandro, a tua reunião é ao meio-dia. Se tu não arrebentar na área financeira, eu te arrebento. O Davi disse que ficou estupefato, boquiaberto. Mas ele disse que o tratamento entre eles, você vê que lá fora não é irmão nem irmã, é meu senhor, minha senhora. Senhor, senhora, por quê? Não é uma família, não é irmãos, não. Pode até ser que os ludibriados, os alienados, os cegos, o gado, enganado, pensa que seja uma família. Não é uma família, é igual a família do Kawai. Ah, aqui é uma família. Família é um cacete, desculpa a expressão. Mas então é senhor, senhora lá fora, mas entre os obreiros é malandro. Eles chamam malandro, porque são malandros mesmo, e quem não for malandro igual Davi vai sair fora, cara. Vai sair fora. São malandros, são picaretas, são viciados, cachaceiros, são promíscuos, são adúlteros. Entende? São ladrões. É igual aquele meme, aquele que diz: eu sou ladrão, rapaz, o seguinte é esse, eu não vou trabalhar. É minha profissão, sou ladrão. Sim, ladrão usando uma arma, que não é nem usar a Bíblia. Não, eles não usam Bíblia. A Bíblia é só para dar um suporte. Eles usam a própria malandragem. O Ed Morcego criou o próprio seminário da mentira, a própria escola de mentirosos. Usam coisas que não estão na escritura, mas usam o termo fé, né, para saquear das pessoas. Então são vagabundos ordinários mesmo, salafrários, canalhas. Essa é a verdade. Meus queridos, a forma que os pastores da Universal, pastores porcos, eles tratam as pessoas é uma forma grosseira. O Davi diz que essa é a forma. É uma forma aguerrida, grosseira, agressiva com as pessoas. Veja que esse não é o noivo da igreja. A igreja é noivo do Cordeiro, é noivo de Jesus. Jesus disse: aprendei de mim, sou manso e humilde de coração. Encontrareis descanso para vossas almas, meu jugo é suave, meu fardo é leve. Mas o jugo da Igreja Universal é pesado, é pesadíssimo, é cruel. E eles chutam o que seria a noiva, eles maltratam, eles batem, eles espancam a noiva, eles são grosseiros. E a grosseria deles, eles aprendem com o grosseiro mor, é de morcego, é ele. Aí a pessoa pensa que ele é um revolucionário. Não, não é um revolucionário. É revolucionário na heresia, revolucionário na idolatria, é revolucionário na feitiçaria, na mentira, no engano, na corrupção. É isso que ele é. Deixar de fazer parte da igreja corrompida, universal do reino do morcego, é uma questão de consciência. O Davi diz que foi a consciência dele, sabe, que bateu forte. E ele disse: eu não quero mais, não quero, chutou o pau da barraca. A mesma coisa eu fiz. Está pensando que a Assembleia de Deus não cuidou bem de mim? Não cuidou. Sempre teve os Zé Ruelas, invejosos, perseguidores, homens e mulheres, pé no saco, filho de umas éguas que me perseguiram? Teve, sempre teve. Mas sempre teve pessoas boas que me abraçaram, que me quiseram. Mas é motivo de consciência. Se as pessoas que fazem parte da Assembleia de Deus fossem cuidadas, homens, mulheres, crianças, velhos, que precisam de ajuda, e pudesse pegar as riquezas, que é muita grana que tem na igreja, e pudesse pegar, a igreja evangélica no Brasil move bilhões todo ano, é muito dinheiro, estão isentos de impostos. Se ajudasse os carentes, eu estava lá para ajudar a coordenar essa coisa. Eu nunca tive ambição para ter salário grande nem nada. Meu salário sempre foi pequeno, porque eu sempre peguei aquilo que eu precisava e sempre cuidei das pessoas carentes, entende?
Por isso que eu estou falando aqui. Aparece alguém e diz, você é um João Ninguém, você é um Zé Ninguém. Eu digo, vai se lascar, filho de burro. Porque só respeito quem me respeita, sabe? E só respeita a gente quem conhece a gente. Né? O meu próprio irmão mais velho, recentemente, ele me desrespeitou em público, porque não me conhecia. Passou anos e anos. Me conheceu quando era adolescente e morávamos juntos. Ele foi cuidar de um comércio do meu tio, ficou cuidando. Eu fui para o Rio Grande do Norte, depois voltei. Já tinha aceitado a fé, me tornei líder. Quase 10 anos pastoreei a igreja, 10 anos fui itinerante. Ele me via, mas não me conhecia. Aí quis me tratar com grosseria, eu revidei na hora. Eu dei o troco na hora. Que eu só respeito quem me respeita. Então, meus queridos, o irmão Davi, o pastor Davi, ele disse que foi para Minas Gerais, para uma regional, para trabalhar lá. E ele chegou lá, alegre, pegou o jornalzinho da Universal e saiu distribuindo nas portas, com todo amor e toda alegria, e sempre com aquele desejo renovado de pregar o evangelho, de levar a salvação para as pessoas. E ele disse que o bispo, o regional, foi visitá-lo lá em Minas Gerais, e ele foi para uma cidade de Minas Gerais, e o regional foi visitá-lo e chegou lá e disse, como é que tá aí? E ele alegre falou, já tem uns 70 pessoas aqui. Ele falou, não, eu não estou falando disso, eu estou perguntando, é isso, como é que tá? É o dinheiro. Ele disse que sentiu aquela água fria novamente, sentiu aquele mal-estar. Não tem jeito, Davi, você viu, né? Na Assembleia também não. A convenção cuida muito bem dos seus líderes, das suas pessoas, desde que não pise na bola, e enfim, e sempre, quanto mais o cara é do sistema, mais cuida. Mas eu queria encontrar amor, verdade, justiça, e não existe. Não existe. É um sistema nojento, né? Que trabalha por dinheiro mesmo. Sempre tem pessoas boas. Por exemplo, em mais de 20 anos que eu fui líder pela Assembleia de Deus, eu tive duas pessoas chegadas. Era Cidrino Vieira da Silva e Samuel Silva. Dois amigos que me ajudaram, me convidavam quando eu era seminarista para pregar lá, só porque queria fazer uma oferta, me ajudar, sabe? Queria a minha amizade. Isso entre uns 4.000 pastores. Eu tinha esses dois amigos que eu era mais chegado. O restante é um tipo amigo do Facebook. Você cumprimenta, fala lá, mas não tem intimidade. A minha intimidade era mais com esses dois aí. Mas eu digo que eles trabalham com o sistema. Se eles disserem, eu vou fazer do meu jeito, eles vão ser expulsos. Não vai funcionar. O Davi também falou nessa entrevista que ele adoeceu, teve problema nos rins. Foi chamado de mole, foi chamado de fraco. Porque para eles, quem adoece não é aquilo que Jesus disse, estive doente, me curaste, ou me ajudaste, me assististe, né, com medicamento, alguma coisa, não. Não pode ficar doente, não pode ser fraco, porque tem de arrancar dinheiro. E uma pessoa doente não tem ânimo para arrancar dinheiro, né? Não deve ficar doente. É porque assim, é a mesma coisa do escravo. O escravo, na época, com os senhores feudais de engenho, se o escravo ficasse doente, não podia. Eles preferiam que ele morresse do que ficasse doente. Porque se morresse, pronto, né? Comprava outro escravo e botava no lugar. Mas se ele ficasse doente, ia só comer, ia dar despesa e não ia poder produzir para eles. A mesma coisa. O Edir Mocego, ele é um senhor feudal, mas é pior, ele escraviza as almas com engano, dizendo que está com a Bíblia, que está com Deus. Não é. O Deus de Edir Macedo é o Bafomete, o Deus cara de bode da maçonaria, é Zeus da Grécia, é o Horus lá do Egito, são demônios, não é o Criador que ele serve. É por isso que ele levantou o templo de Salomão, que Deus mandou Nabucodonosor para Jerusalém, rei de Babilônia, para derrubar aquele templo, porque era abominável. Edir Macedo teimou e levantou de novo, como Nimrod fez. Nimrod desafiando o Criador. Então eu digo uma coisa a vocês, alerta, atenção, vocês que fazem parte da Igreja Universal, principalmente que vão para o templo chamado de Salomão, estão servindo à idolatria. O Criador não aceita isso. Se quiser escapar do juízo do Criador, saia dessa grande prostituta, que é o templo de Salomão. E digo mais, esse cavaleiro do cão, Edir Mocego, esse aí não é representante do Criador, é representante de Belial. O que aguarda ele é o inferno e as trevas. Quem segui-lo, com certeza, não escapará do fogo do inferno, mas merecerá 2 vezes mais do que ele. Essa é a palavra do Criador que eu tenho, né? Então, meus queridos,
O Davi estava no Rio de Janeiro e ele disse: estou saindo fora, não quero mais fazer parte. Aí um outro pastor disse assim: Davi, o teu tio é bispo, ele vai te arrebentar, cara, ele vai te matar, cara. Imagina, né? Tudo rola, tudo pode acontecer em nome do poder. Eu estava falando para vocês que o rei de Moabe, que estava em batalha com Israel, sacrificou o filho primogênito em cima das muralhas. Eles fazem qualquer coisa. Nas sociedades secretas, eles sacrificam o primogênito para ter sucesso, ter poder. Muito bem. O Davi disse que estava na casa do pai dele e ele falou com o tio no telefone. Ele disse que o tio começou a falar com a avó dele, que também era obreira da Universal, tinha sido obreira, perguntando: cadê o Davi? Ela disse: o Davi está aqui. Aí o Davi pegou o telefone e o tio dele, que é bispo, disse: você tá louco da cabeça? Aí disse: olha, o que aconteceu com você? Ele disse, o Davi disse: eu não fui ser obreiro para ser cachaceiro como muitos cachaceiros têm aí. Tem, gente. Tem pastores que são viciados em drogas e cachaça, porque falaram para mim, da Igreja Universal, né? E vocês fazem parte porque se deixaram idiotizar, porque no século XXI está cheio de gente fraca da cabeça, sim. Não usa a cabeça para pensar. Se tivesse o espírito do Criador na vida, jamais faria parte desses prostíbulos espirituais que é a Igreja Universal e a Igreja Mundial, do Poder do Dinheiro, do Valdemiro Sandiabo também. E fora outras mais, né? Então, o tio dele disse: você é louco? Ele disse: olha, não aceitei ser obreiro para ser alcoólatra igual a vocês e nem para ficar fazendo fogueira, para ficar arrancando dinheiro das pessoas, não. Foi para pregar evangelho. Não foi para ser vagabundo, não. O tio dele disse: olha, eu vou te tirar daí as dependências que era do tio dele. Eu vou te jogar na rua. Você vai para o olho da rua. Olha só. Para vocês verem, né, como é a situação. Concluindo, o Davi, vocês vão ver o vídeo. O Davi disse que muitos jovens menores, porque é de 15 a 27 anos, que são recrutados para as fileiras do exército de Nimrod, do exército da prostituição, do engano, da mentira, do estelionatarismo, que é as fileiras do Edir Macedo, para ser pastor porco. Muitos de jovens ainda, que eram menores, e os pais assinaram por eles, que fizeram contratos para fazerem parte, para serem obreiros da IURD, eles saíram com grandes problemas mentais. Aconteceu. E aconteceu também, o Davi relata, que há pastores e esposas, obreiros, que têm traumas psicológicos gigantes, porque fizeram parte desse exército. Então, com certeza, não é a igreja do Criador do Salvador. É uma coja de vagabundos, de pilantras. Gente que ele está no poder por quê? Porque é milionário. Eu digo que Edir Macedo é bilhões. Como é que um cara é só milionário? Se ele chega a recolher milhões só num dia, nas milhares de igrejas que ele tem espalhadas no mundo, e a meta é arrancar 1 milhão, às vezes numa noite só. Como é que o cara é só um milionário? Mais de 40 anos nesse furto, nessa roubalheira. É claro que o cara é bilionário. É dono de hospitais, de planos de saúde, donos de bancos. Ele tem maquininha para fabricar dinheiro na hora que ele quiser. Então, é isso aí. É o reino do Macedo. Pode estar certo que Edir Macedo é bem diferente do Messias e também do apóstolo Paulo. Então é isso, meus queridos. Veja esse vídeo. Diga nos comentários o que você acha. Um grande abraço. Estamos juntos. Até o próximo vídeo. E eu mesmo, se você me permite, desde compartilhar uma experiência que eu passei, que na maioria dos podcasts, ou então pelo menos das entrevistas que eu participei, eu sempre repito mesmo. Eu tive uma experiência muito interessante. Na primeira sede regional que eu fui, eu estava numa catedral. Na catedral não tem acesso a nada. O auxiliar é uma hierarquia. Ele não sabe o que acontece lá dentro. Lá dentro ele não sabe de nada. Ele está no culto ali, ele tem um horário para acordar, fazer programação, e é ordem. Na Universal são ordens que dão. Aí ele está lá, aí você vai ser mandado para uma igreja agora. Aí no coração do auxiliar, poxa, agora eu vou fazer uma reunião, vou pregar a palavra, e coitado. Aí eu fui, peguei minhas malas, fui para uma sede regional, estava o pastor
na porta da sede. Quando ele me viu, eu chegando com as bolsas, todo entusiasmado, tipo assim, deixa a bolsa aqui, falou nada. Deixa a bolsa aqui e me acompanha. Ele não falou uma palavra, mas eu entendi, tipo do gesto, deixa aqui e me acompanha. Quando eu subi, fui até o escritório dele, ele sentou como nós estamos aqui, um de frente para o outro, e o segundo da igreja aqui. Meu irmão, isso foi muito forte. Ele pegou umas folhas de papel, estava na minha frente as folhas, desde aí ele virou a folha para cima, olhou dentro dos meus olhos e disse assim: bem-vindo ao inferno. Aí eu te pergunto, o que tinha nessa folha? Sabe o que tinha nessa folha? Ali tinha a relação semanal, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, e do lado os horários das reuniões, que não é chamado culto, e cada espaço branco, o valor que daria de oferta que teria que ser colocado ali. E ele falou para mim assim: malandro, membros da Universal, sabe o que eu estou falando? Porque dentro da Universal os pastores se tratam assim, eles aprenderam a se chamar um ou outro de malandro, que é um total absurdo. Quando a gente entende, por isso que eu digo, quando a gente começa a compreender os princípios do amor, da misericórdia, da compaixão, a gente começa a entender o que Jesus fez na cruz pela gente. Hoje eu tenho essa consciência, mas na época era muito comum esse linguajar entre eles. Quando ele falou assim: malandro, tua reunião é meio-dia, malandro, e você tem que arrebentar, malandro. Se você não arrebentar, eu vou te arrebentar. Desde que ele falou aquilo para mim, eu que nunca tinha tido experiência de estar numa igreja, eu tomei aquele choque na hora, mas eu fiquei tipo assim, eu lembro que eu ainda falei assim: amém, pastor, amém. Tipo assim, meio que surpreso com uma palavra dessa. E o tempo foi passando, eu fui fazendo as reuniões da maneira como a gente aprende, fazendo as reuniões, aquele jeito agressivo, aquele jeito sem educação, aquele jeito, às vezes, muito grosseiro de tratar as pessoas, que é uma coisa muito típica do próprio Edir Macedo e dos bispos, dos quais tomaram conta do Brasil e de outros países. Meu tio também, meus tios bispos também são muito assim. Então, eu aprendi assim. E eu comecei a fazer assim, mas dentro de mim tinha aquele conflito. Falei, peraí, numa época que não tinha rede social, numa época que hoje nós temos o privilégio de ter um pastor Caio Modesto e ter tantos outros que estão aí denunciando e trazendo a realidade. Na minha época não tinha isso. Pelo menos se existia o YouTube, eu acredito que sim, mas não tinha o conhecimento, não se tinha do que acontecia nos bastidores. E eu comecei a ter esse conflito. Eu fiquei 2 anos e meio, dali para frente, foram 2 anos e meio auxiliando, sem ter contato mais a fundo. Mesmo assim, ainda não tive tanto contato a fundo, eu só fui descobrir tudo o que acontece nos bastidores da Universal depois que eu saí. Aí eu pesquisei, eu investiguei, eu fui atrás de informações, mas como auxiliar e como pastor, eu comecei a ter esse conflito. Eu comecei, poxa, peraí. Aí a gente pode entrar em diversos assuntos da fogueira santa, tudo isso. Então, isso foi uma questão de consciência. Chegou um momento que eu falei, não quero mais. Não vou fazer mais isso. E eu paguei um preço, meu irmão. Paguei um preço. Quando eu falei que eu me lembro que a última experiência que eu tive como pastor da Universal foi quando eu fiquei numa cidade em Minas Gerais sozinho. Eu fui para lá, o meu superior chegou a falar assim: Davi, vou mandar você para você tomar conta de uma cidade. Amém, pastor, amém. Eu fui para lá, ia para de porta em porta, levando o jornalzinho, daquele jeito que tradicionalmente, mas o meu desejo era trazer as pessoas para a igreja. Fui lá, aí começou a a igreja começou a ganhar forma, começou a vir as pessoas na minha cabeça, poxa, que legal, as obreiras, as obreiras comigo, as senhorazinhas assim, felizes. Eu estava feliz. Eu achava que estava fazendo a chamada obra de Deus. Aí o regional foi lá, foi na minha igreja, chegou, e aí, como é que tá a coisa aí? Aí eu todo feliz, poxa, pastor, graças a Deus, já tem 70 pessoas aqui. Nesse que eu tô perguntando, não, mano. Eu quero saber como é que tá. Rapaz, aquilo ali pra mim foi como se fosse um banho de água fria. Eu senti muito mal, eu falei assim, meu Deus, quer dizer que a minha vida vai ser essa daí? Desde você avaliado por quanto a igreja tá dando? Não, negativo. Aí eu fiquei doente, porque eu não me alimentava direito. Não tinha uma alimentação saudável, tive problema nos rins, voltei para o Rio de Janeiro, fiz um tratamento médico, fui chamado de mole, que na Universal, se o pastor adoece, ele é chamado de mole, de fraco.
E graças a Deus eu ainda fui poupado de uma outra coisa gravíssima da qual eu vim fazendo denúncias. A gente tem muitos depoimentos no Brasil e fora de vasectomia. Se eu fosse um pastor da Universal que crescesse financeiramente, você pode ter certeza absoluta que eles iam me chamar para falar, olha, o negócio é o seguinte, tu é solteiro, né? Quer casar? Quer casar, né? Então, para liberar teu casamento, tu tem que operar. Então, a gente pode mergulhar mais a fundo, porque eu estou pensando na minha história, então eu não cheguei a esse extremo porque eu era um pastor fraco. E não dava disso, não arrecadava. Então, meu tio falava, você não tem chamado. Uma vez eu fui então, quando eu vim doente para o Rio de Janeiro, eu fui ficar com ele. O bispo de lá falou, cara, tu só tá problema, você tá ficando doente, vou mandar você para o Rio. Aí eu vim ficar com meu tio aqui. Meu tio na frente dos pastores, do povo, dos obreiros, você é fraco. Ele chegou a falar outra palavra bem mais inadequada, que eu não vou usar aqui o termo, por respeito, mas, enfim, eu não guardo nada do meu coração contra ele, porque coisas piores ocorreram depois. Até que eu voltei para o Rio, fiquei na Catedral de Del Castilho, eu falei pro meu pastor lá, falei, pastor, o negócio é o seguinte, eu quero ir embora. Foi para isso que eu entrei, pastor. Sabe por quê? Quando eu entrei como obreiro, eu achava que seria um pregador da palavra, que eu iria levar a mensagem do evangelho, mas sabe o que está acontecendo aqui dentro, pastor? Eu estou sendo cobrado, Fogueira Santa está aí, se eu não bater as metas que são instituídas, eu vou ser punido. Que isso, que história é essa? Que palhaçada é essa? Falei assim para ele. Ele olhou com um olho desse tamanho para mim e falou, estou saindo fora. Peguei meu crachá, deixei em cima da mesa e ele falou, Davi, o teu tio é bispo. Ele vai arrebentar com você, Davi. Ele vai te matar. Eu falei assim, não quero saber. Não foi para isso que eu entrei, fui para casa. Fui para casa, meu pai, que com certeza está assistindo essa gravação e é membro do meu canal e me acompanha, o meu pai, ele falou, meu filho, eu estou com você. Eu lembro de uma experiência que quando eu acabei de sair, foi na mesma semana, tipo 2 dias depois, eu fui na casa da minha avó, que também foi obreira da Universal, a família toda da Universal, toda. Minha avó era saudosa, Lúcia, faleceu há pouco tempo, e ela estava sentada na minha frente assim com o telefone, falando com ele. Ele ligou para lá para falar com ela. Ele falou, cadê o Davi no telefone? Ele tá aí? Tá. Sentei para falar com ele, olha, meu irmão, ele pegou o telefone e começou. Ô, rapaz, você tá perturbado? Você tá maluco? Quem mandou você sair? Eu pedi para sair porque não concordei. Eu no telefone, eu falei, olha, na hora eu tava com sangue quente, eu botei para fora. Falei, olha, o negócio é o seguinte, eu não entrei para ser um alcoólatra, porque eu sei que tem um monte de pastor alcoólatra. Eu vi pastores bebendo. Eu não entrei para viver de metas de arrecadação. Eu não entrei para isso. Se eu soubesse que a vida de vocês é dentro dessa sujeira, jamais eu teria entrado. O meu tio bispo, no telefone, meu irmão. Meu pai sentado na minha frente, que minha avó estava aqui, ela deu lugar para meu pai, eu peguei o telefone. Meu pai, onde você está agora? Na minha frente, ele falou que meu tio no telefone assim, pena que estava no telefone de gancho. Ele falou assim, mas Deus é minha testemunha. Ele falou assim, eu vou dar uma ordem para botar você na rua. A família toda na mão dele. A casa que a minha avó morava era alugada pela Igreja Universal. Então, toda a família na mão dele. E eu peguei o telefone e falei assim, ó pai, o meu tio está dizendo aqui porque eu não aceitei ser um mercenário, porque eu não aceitei ser desculpa, com todo respeito aos seus inscritos, as pessoas, um vagabundo, não aceitei ser como ele, está dizendo que eu vou falar para vocês me botarem na rua. Me botar na rua. Então, bem, passou algum tempo depois, eu inclusive tive com ele, até hoje eu oro por ele, para que Deus tenha misericórdia e que abra os olhos, mas essa aí foi uma noção, eu estou dando apenas uma introdução de coisas que acontecem, o que pode acontecer na vida de um rapaz que está lá dentro, sendo constrangido, sendo humilhado, casos que eu sei e já testemunhei e já noticiei de jovens menores de idade que foram chamados para a Universal, o pai e a mãe assinou e saíram com problemas até mentais, saíram perturbados, sabe por quê? Quando ele era um voluntário, ele era um obreiro, quando estava com a família tratou com amor, tratou com carinho, quando foi lá para dentro foi tratado como um lixo, foi tratado como objeto, foi punido, era cobrado. Então hoje, inclusive hoje, eu lido com isso constantemente. Existe um caso gigantesco, existem casos e mais casos de pastores e esposas com sérios traumas psicológicos.